animação. Boa tarde. Nós estamos aqui no município de Agrestina, tá? Nós somos da equipe do Plano Sanear. Sou Rafaela, engenheira civil, e estou como coordenadora na elaboração dos planos municipais de saneamento básico aqui no estado de Pernambuco. Junto comigo temos o Samuel, que é graduando em psicologia, e ele está aqui no papel de modificador, e temos a Gabriela, que está aí nos auxiliando nas mídias e na gravação. A reunião está sendo transmitida para o Ministério das Cidades. Tá? Nós somos uma equipe alvo de um TED, então tem reflexão descentralizada, firmado entre o Ministério das Cidades, a Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental e a Univasf. Vou passar o microfone? Que é a Universidade do Vale de São Francisco. Esse fica melhor? Estamos aqui no município para falar um pouquinho sobre saneamento e o que é um PMSB, ok? Não é um monólogo, é um diálogo. Ao menor sinal de dúvida, questionamento, interrogação, só levantar a mão que o microfone vai até vocês. Beleza? Nós já tivemos um momento pela manhã com os comitês executivos de coordenação. Executivo, executa, está muito nossa equipe do Plano Sanear, está no levantamento de dados, está na validação da escrita. Coordenação, coordena, avalia e aprova. É a equipe que vai estar responsável de ler todos os produtos e validar aquilo que está escrito. Se precisar de ajuste, sinaliza. E aí, eles também aprovam, mediante a aprovação desses produtos pelo Comitê de Coordenação, sobe para a mesa do Ministério das Cidades, para eles fazerem a validação também, que foi proposto para o município. Esse evento público fazer essa festa a situação hoje, o público bem reduzido. Vocês já entendem que é um desafio quando a gente voltar lá entre julho e setembro aqui no município. Tá? A população ela precisa participar. É um dos pontos. Ela precisa exercer o seu direito à vez e à voz, não apenas querendo reclamar, mas querendo melhorar a situação vivenciada nos 4 eixos de saneamento. De água, esgotamento sanitário, drenagem das águas. Que a gente sensibiliza o que é que funciona aqui no município. O Sivaldo falou que foi colocado no Instagram. Talvez o Instagram não funcione. Será que precisa de um carro de som? Será que precisa de uma panfleta? Será que os agentes sociais de saúde precisam estar juntos para trazer a população para perto? É o que a gente quer que vocês continuem ao longo desse evento, tá? E aí, por lei, Lei da Fim de Saneamentos é a 11445 de 2007 e a 14026 de 2020, promulgada em plena pandemia, que é o novo marco legal de saneamento, que define justamente que saneamento é o conjunto de serviços, infraestrutura e instalações operacionais nesses 4 eixos que eu falei para vocês. Abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos e a drenagem das águas pluviais. O PMSB é formado por esse monte de livrinhos, tá? Cada livrinho desse ele tem uma finalidade. Pode dar um zoom. Por que é importante o município ter um PMSB? A partir de 2025, o município que não tem esse planejamento, que tem um horizonte de 20 anos, ele começa a ser, literalmente, cortado dos editais, principalmente na esfera federal. Por quê? Porque o governo federal ele quer entender onde é que esse dinheiro vai ser utilizado, para quê, quando, como, quem é que vai ter a vida impactada em relação a esses 4 serviços de saneamento. Então, nós temos vários produtos a serem entregues, vários livrinhos a serem confeccionados junto com o comitê executivo, e vai desde o produto A até o produto G. Produto A e B é justamente a formação dos comitês. Os comitês eles foram finalizados, eles foram formados hoje pela manhã, o executivo e o de coordenação. E é também um produto onde a gente pensa, junto com vocês, as estratégias de mobilização e participação social. Não existe plano municipal de saneamento básico sem população, tá?
A gestão pública municipal, ela sabe quais são as dificuldades nos 4 eixos. Isso aí é inegável. Mas ninguém melhor do que o seu José, a dona Maria, que está lá na pontinha, que vivencia esse problema diariamente, tá? E quando tem chuva, é impactado. Eu já participei de outro projeto do PMSB e a gente tinha a seguinte fala por parte de muitos gestores. Eu sabia que a situação estava ruim, mas eu não sabia que estava desse jeito. Então, é por isso que a gente precisa da população falando, tendo uma voz ativa, tendo voz e vez, para dizer qual é a sua dificuldade. A gente não está aqui para julgar questão de A, B ou C, a gente não está aqui para dizer o que está certo e está errado. A gente está para entender quais são as dificuldades e propor um planejamento em cima dessas dificuldades. Planejamento esse no horizonte de 20 anos. Então, como a gente precisa da população perto, a gente precisa dessa participação social, a gente tem que entender o que é que funciona, como eu tinha falado. É a panfletagem, é reunião de associação, são os agentes comunitários ajudarem nessa panfletagem. Então, o que é que funciona aqui? Tá? Quando a gente está doente, o que é que a gente faz? Em tese. Faz o quê? Procura um médico. Você fica simplesmente olhando para o médico? Você precisa fazer o quê? Falar. Concorda? Então, vocês precisam falar quais são as dificuldades aqui para a gente no produto C. Diagnóstico técnico participativo. Diagnóstico, a gente vai trazer o diagnóstico da realidade, quais são os problemas que o município de Agrostinho hoje enfrenta. Técnico, porque somos nós. Nós da Univasf, nós do Plano Sanear, que entramos. Hoje aqui tem um recorte do nosso corpo técnico. Mas em escritório temos engenheiro civil, ambiental, agrícola, sanitarista, pessoal do direito, da biologia, da zootecnia, enfim, uma gama de profissionais que trabalham junto aqui para fazer o melhor diagnóstico técnico. E participativo. Por quê? Seria muito conveniente a gente fazer um plano lá de Petrolina. São quase 8 horas de viagem, a gente poderia fazer tudo no online. Mas ficaria a cara de Agrestina? Seria fidedigno ao que vocês enfrentam? Eu acho que não. Se só a gestão pública participar, vai ficar a cara de Agrestina? Não. Então precisa de participação, precisa do povo. Então é por isso que esse evento existe, para conscientizar o povo da importância do PMSB. Depois que a gente entende o que precisa ser feito no município, o produto C, que é o coração do planejamento, a gente vai para o produto D, é o prognóstico. É semelhante ao que o médico faz. Você tem um problema X, para se tratar, você vai ter que tomar o medicamento X durante X horas, durante X dias. É o que a gente vai fazer aqui no produto D. Vocês precisam de uma rede coletora de esgoto ou a extensão dessa rede coletora de esgoto, mais uma estação de tratamento de esgoto. Vocês precisam de um projeto de coleta seletiva, de um projeto de educação ambiental, e vocês validam em todas essas etapas, se é isso mesmo que vocês querem para o município. Quando a gente já sabe o que precisa ser feito, a gente volta no município com o produto E, programas, projetos e ações. A gente divide o planejamento em partes menores, porque a gente entende que fica mais fácil para o município realizar. Nesse momento também vai ser feita uma hierarquização. Por quê? São 20 anos de planejamento, a realidade não muda da noite para o dia, então vocês precisam entender o que é prioridade. Quando tudo é prioridade, nada é prioridade. Então é vocês que vão dizer para a gente o que é mais urgente. A estação de tratamento de esgoto ou um projeto de coleta seletiva. O que é mais urgente vem primeiro. E a gente destrincha esses programas, projetos e ações desses 20 anos, levando no prazo imediato, que o município precisa correr atrás e realizar assim que receber o plano, até o curto prazo, médio prazo e longo prazo, olhando aí para uma linha de 20 anos. Depois que a gente propõe os projetos, programas e ações, o município ele precisa do produto F, que são os indicadores. Como é que eu monitoro, como é que eu tenho informação suficiente para saber se o município está fazendo o que foi planejado? Por meio dos indicadores. Eu vou ter dado, eu vou ter informação, ambos são poder, eu consigo analisar, eu consigo interpretar e eu chego a uma conclusão. Está perfeito? Está conforme o planejado? Segue. Continua trabalhando, continua sensibilizando, engajando a população. Está mais ou menos? O que é que está pendendo para menos? Chama os secretários, chama a Casa Civil, chama o prefeito,
replaneja, ajusta a rota, vê o que está dando de errado. E, por último, se está totalmente não conforme. Se planejou-se A e está se executando C. Para, junta as associações, junta conselhos, pessoal da saúde e da educação, a depender do horizonte do projeto, e replaneja. Vê o que estava planejado, o que funcionou, o que não funcionou, e bola uma nova estratégia, tá? E, por fim, mas não menos importante, produto G. Voltamos pela última vez no município entre novembro e dezembro de 2026 para entregar o resumo executivo, o tomo final e com um projeto de lei. Uma minuta de lei que vira projeto de lei que vai ser votado na Casa do Povo, se tornando lei. Ou seja, independente da gestão A, B ou C nos próximos 20 anos, o que vocês pediram, que vocês validaram em todas as etapas do livrinho, ele vira lei. Então, o prefeito, a prefeita, já tem um norte do que vai precisar ser feito, tá? Então, é por isso que vocês precisam participar. Se não está no planejamento, fica mais difícil para vocês conseguirem verba. O Ministério ele vai perguntar, para que você quer? Você não está no seu PMSB. Então, é por isso que vocês precisam falar quais são as dores nos 4 eixos do saneamento. E qual a importância? 1, inclusão social e participação. A gente tem aí a universalização, a Agenda 2030 para ser atingida. Então, vocês estão contribuindo para isso, tá? 2, saúde pública. A presença ou a ausência do saneamento impacta diretamente na saúde pública, no meio ambiente. 3, acesso a recursos. Quem não tem o PMSB começa a ser cortado dos editais de acesso a recursos, principalmente no governo federal. Conformidade local. Essas duas aí, a 11.445 e a 14.026, são as leis de saneamento. Mas quando você vai olhar um pouquinho mais de perto, no momento que você tem um PMSB, se atende a uma outra série de legislações, seja a Política Nacional de Resíduos Sólidos, Plano Nacional de Resíduos Sólidos, diversas políticas de meio ambiente que vocês passam a não contaminar mais o solo. Por exemplo, hoje a Agrestina não tem uma estação de tratamento de esgoto. Então, está em esgoto, Mentirosa, Zona, vocês estão poluindo. No momento que vocês têm aqui um PMSB, vocês começam a não ter mais essa poluição, tá? E planejamento. Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve para a Agrestina? Eu entendo que não. Mas vocês precisam deixar claro isso para gente. Aqui são algumas formas de como a população participa e valida. Ela sempre é um agente validador do que a gente está fazendo. Diagnóstico, com a identificação dos problemas locais. Prognóstico, com a discussão dos cenários, o que é que vocês querem de solução aqui para o município. Programas, projetos e ações. Gestão pública e população nos ajudam a hierarquizar o que é prioridade. Indicadores, que vocês vão precisar monitorar. E, por fim, validação, que é em todas as etapas, tá? Não só da população, também como comitê de coordenação. Formas de estratégia que a gente tem utilizado em alguns municípios e que em alguns tem dado certo. Não sei se daria aqui no município de Agrestina. Caso seja viável, é só solicitar que a gente repasse essa arte. Por exemplo, panfletos. Esse panfleto amarelinho, ele tem vários itens aqui que descreve tudo aquilo que eu falei. Todos os produtos que a gente vai passar. Desde a mobilização até o diagnóstico com o levantamento dos problemas, o prognóstico com as soluções que foram pensadas para cada um desses problemas, os projetos, programas e ações com a sua hierarquização, os indicadores, capacitação e projeto de lei, tá? E aqui a gente tem esse outro folder, que está feito, que pode também ser distribuído, né, se for algo que funciona aqui no município, que é falando dos benefícios da participação da população nesse processo. Então, tem melhoria da qualidade do serviço prestado. A gente quer que as pessoas falem, né? Eu estou falando isso há muito tempo. Mas não é simplesmente falar para reclamar, tá? A política pública prevista aqui dentro do PMSB, ela perpassa a gestão pública municipal, tá? A gente quer pessoas que queiram mudar a realidade na qual elas estão convivendo, que estejam conformadas com o saneamento. É mais além do que simplesmente reclamar do prefeito e do vereador.
São pessoas que querem realmente a mudança. Porque são 20 anos de planejamento, não é simplesmente a vida de vocês que vai ser impactada. É do filho de vocês, às vezes do neto, às vezes do bisneto. Então, planejamento longo. 2, soluções mais adequadas para a realidade local. Para cada problema que a Agrestina apresentar, a engenharia vai ter N soluções para resolver. Tudo cabe? Não. A gente tem que avaliar tecnicamente, financeiramente e ambientalmente. Pelo menos essas 3 esferas, tá? Não adianta a gente trazer solução no primeiro mundo para a Agrestina. No primeiro impasse, não tem quem faça manutenção, não tem quem compre a peça, não tem quem opere. Então, tudo isso é pensado e validado junto com vocês. E, por último, mas não menos importante, fomenta a mobilização social e conscientização da população. Aqui em cima, a população cobrou. Ela exerceu o seu direito de reivindicar uma melhoria. Aqui embaixo, ela exerce o seu dever. Aqui, por exemplo, ela pediu uma coleta seletiva. Aqui ela tem uma consciência formada para que ela consiga separar os seus resíduos. E ela faz parte do processo que ela mesma pediu. Então, por isso que é preciso esse chamamento da população, tá? Essa explicação do que é um PMSB, para que as pessoas tenham um senso de pertencimento. E essa mobilização, esse desafio que vocês vão ter que fazer, em virtude da quantidade de pessoas que estão aqui hoje, ela não vai começar lá em julho, não, viu? Ela tem que começar para ontem. É trabalhar com a associação, é trabalhar com a agente comunitário. Vocês precisam começar a explanar isso para a população, trazer para perto. Porque não é uma semana de mobilização, 15 dias, que vai fazer o povo de Agrestina falar, não. Esse é um trabalho de formiguinha, em que vocês vão ter que desmistificar o pensamento que muitas vezes existe. Ah, essa é mais uma reunião de prefeitura. Não vai dar em nada. Esse pensamento precisa ser quebrado. Isso aqui perpassa a gestão pública municipal. Como é que a gente tem utilizado as estratégias nos eventos? Apresentação audiovisual, a exemplo do que está acontecendo, reunião com entidade privada e governamental, porque a gente entende o seguinte, vocês sozinhos não conseguem mudar a realidade, a gente também não. É uma união de forças, é uma união de mãos. Então, tem o Ministério das Cidades no âmbito federal, tem Secretaria de Recursos Hídricos, Secretaria de Saneamento Rural, é a SEMA, das TCS, é PRH, é Compesa. Então, todas as pessoas estão juntas nesse planejamento, tá? Questionários que podem vir por meio de Google Forms ou de aplicativo, já já aparece a tela para vocês, e dinâmicas interativas, para vocês falarem, porque às vezes a gente até chama a população para participar, mas fica todo mundo assim, quietinho, sem falar nada. Pode usar. O TED, Termo de Execução Descentralizada, ele tem a função não apenas de elaborar o PMSB de Agrestina, tá? E elaborar em conjunto, porque é um termo de compromisso que foi assinado. O compromisso não é com a gente da Univade, não é com a gente do Plano Sanear, é com o Ministério das Cidades. Nós temos a função também de capacitar. Estamos a alguns bons quilômetros de Agrestina, lá em Petrolina, e a gente está se fazendo presente por meio do online. Então, temos canal do YouTube, que é a TV Plano Sanear, temos o podcast Plano Sanear Conectado, disponível tanto no site, quando você joga esse nomezinho aqui no buscador, tá? Plano Sanear, ou pelo Instagram. Temos já, acho que 3 ou 4 disponíveis do Ministério das Cidades. Pelo menos que eu sei, né? Depois que eu cheguei. Temos o Instagram, vocês já apareceram, o pessoal da manhã já apareceu no Instagram da gente, tá? É onde nós divulgamos os eventos que estão sendo realizados, que vão ser realizados, bem como capacitações do Ministério das Cidades e da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental. Eu lancei o desafio de manhã e eu vou reforçar esse desafio que está gravado, tá, Osvaldo? Eu estou olhando para você que está gravado. Nós atuamos em 93 municípios diferentes, divididos em 3 estados: Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro. Essa foto é de Canudos, na Bahia. Ele é o município modelo. Lá tudo acontece primeiro, tá? Esse é o sentimento que eu quero ter quando eu voltar em Agrestina, entre julho e setembro. Uma sala lotada de pessoas
falando que queiram melhoria nos 4 eixos de saneamento. Você tem um desafio grande pela frente, viu? Na realidade, todos os presentes, vocês fazem parte desse projeto, tá? Aqui nós temos a tela do aplicativo, tá? É Lucivaldo ou Vladimir que está com acesso. Isso. Está disponível para eles mexerem, inserir informações no produto A e B, que é o que está sendo realizado nesse momento. O C está em construção, então é só interno nosso. Do D ao G são as cenas dos próximos capítulos. E a gente fala de dinâmica, né? Essa é uma dinâmica que a gente vai fazer quando voltar lá entre julho e setembro. Vocês precisam falar. Eu acho que eu já disse isso umas 15 vezes, pelo menos no dia de hoje. A gente sabe que às vezes tem uma timidez, mas melhoria só vem se vocês falarem onde é que está doendo. Olha o caso do médico. A gente não vai adivinhar. Infelizmente ou felizmente. Então, a gente está pensando nessa dinâmica que vai ser testado lá em Canudos, mês que vem já, tá? 21, 22 de maio a gente vai estar em Canudos. E é um seguinte jogo. Para cada problema que vocês derem, vocês vão ser convidados a pensarem na solução. O que é que vocês queriam como solução? Porque nós temos o saber técnico. Muitos de vocês também têm o saber técnico. Mas a dona Maria e o seu João, que está lá na pontinha, eles têm o saber cultural. Eles têm uma noção do que dá certo e do que não dá certo. Assim como vocês têm uma noção do que já foi tentado e do que não foi tentado. Vocês estão tentando aí reativar, não, né? Criar uma associação de catadores recicláveis. Vocês estão enfrentando dificuldades. Então, vocês precisam relatar essa dificuldade para a gente. Tá, qual é a dificuldade? O que é que tem que entrar no planejamento? Será que antes de criar uma associação de catadores reciclados, não precisa ter um projeto de conscientização desse pessoal? Não precisa ter um treinamento para que eles se sintam mais engajados a fazerem parte da associação? Então, é isso que a gente precisa ouvir de vocês, tá? E está disponível no site já esses 2 joguinhos, tá? A Corte das Boas Práticas e o Quiz dos 4 eixos de saneamento, que pode ser utilizado desde a capacitação técnica do município, como a educação ambiental nas escolas. Cronograma. Acho que está aqui. Eu vou passar para vocês, é um pacote de 3 folhas. Vocês podem olhar o cronograma, tá? Vai ser apresentado em tela. Fevereiro de 2025 foi a primeira reunião técnica com o município. Foram as boas-vindas, explicação do que é um PMSB, qual a importância do PMSB, primeiro contato com o Ministério das Cidades, assinatura do termo de compromisso, identificação do ponto focal. Aconteceu de forma online. Março, abril, é justamente o que nós estamos fazendo no município no dia de hoje. Pela manhã tivemos a oficina com o Comitê Executivo de Coordenação e a primeira reunião ordinária com o Comitê de Coordenação. Tivemos a eleição do coordenador e este, em seu primeiro ato, definiu, né, nomeou o seu suplente secretário e suplente do secretário. Evento público, que é o que está acontecendo nesse exato momento. Voltamos ao município entre julho e setembro de 25 para elaborar a primeira versão do produto C, diagnóstico, e pensar junto com vocês produto D. Lembra que eu falei? Para cada problema que vocês me derem, vocês vão ser convidados a pensar uma solução. Tudo que vocês pensaram de solução vai acontecer? Não. É por isso que existe o nosso técnico. A gente vai avaliar o que é pertinente para o município. Janeiro e fevereiro de 2026, a gente volta para apresentar a vocês o que foi pensado no prognóstico. Quais são as soluções que a gente está propondo aqui para o município e vocês validam. A gente volta para a Petrolina, trabalha mais um pouquinho e elabora o produto E, que são os programas, projetos e ações, e o produto F, que é o produto de indicadores. E a gente vem apresentar isso para vocês, porque vocês precisam fazer a validação e a hierarquização. O que tem que acontecer primeiro? O que é mais urgente? E por último, mas não menos importante, voltamos ao município entre novembro e dezembro de 2026. É a última vez que nós voltaremos e entregaremos a vocês o PMSB finalizado. Resumo executivo. Vamos vir com um projeto de lei
e vai se tornar lei aqui no município. Vai ser aprovado na Câmara Municipal. Então, independente da gestão A, B ou C, tem-se um planejamento, tem-se uma direção, uma rota sobre o que precisa ser feito no município de Agrestina. Ok? Dúvidas, questionamentos, pontuações? Vocês estão muito calados. Eu acho que é o evento público mais calado que eu fiz. Agora vocês vão falar, pelo menos eu espero isso, ou pelo menos mexer no celular. Painel cidadão. Vocês vão perceber que a gente vai vir com o mínimo de papel possível. Sustentabilidade, tá? ODS batendo na porta. Então, tudo nosso vai ser muito focado em QR Code, muito tecnológico. Porque é uma das coisas que o Ministério também pede, inovação e tecnologia. Por isso que toda informação que vocês vão passar para a gente, em tese, vai ser pelo questionário. A gente tem um banco de dados do município, não perde informação. Nós não só como secretário, mas também como arquiteto, a importância da preservação do ambiente, da utilização de tecnologia para chegar na população de forma mais eficiente. Mas, assim, eu também acredito que existem as peculiaridades, né, e eventualidades nas quais a gente realmente precisa ser um pouco mais arcaico. Esse chamamento público, ele vai sim ser através de outros painéis, mas eu acredito que especificamente é necessário a gente ter esse tipo de panfleto para bater na porta da Dona Maria, do seu Zé, e explicar para ele. Porque assim, tá passando o carro do som na rua, vai ter a reunião do plano municipal de saneamento básico. Ah, não sei nem o que é isso. Então é muito superficial. Eu preciso dar atenção, eu preciso bater na porta, eu preciso explicar para a senhorinha, para o senhorzinho, a importância dele ser ouvido, a importância dele participar. Então, assim, por mais que eu não seja a favor da utilização, nesse caso a gente vai precisar. Eu preciso ir na feira com esse panfleto, eu preciso ir na comunidade mais afastada, no bairro mais afastado, nas escolas, mas assim, só o digital não funciona. Para a gente não funciona, isso é muito claro, muito nítido, e assim, a gente faz questão, eu digo a gente, gestão, de ter esse contato corpo a corpo com a população, olhar no olho deles, explicar a importância dele participar. E além do WhatsApp, porque é muito fácil, na hora que está chovendo, que o esgoto entope, ah, minha rua não tem drenagem, ah, meu esgoto está na minha porta, no WhatsApp, aí você convida, o pessoal não participa, então você tem que mostrar para ele o que está sendo discutido, o que está sendo planejado, o que está sendo buscado e a melhoria que isso pode trazer. Então, assim, e além do, infelizmente, só o digital aqui não resolve. A gente vai precisar ter acesso ao material de panfleto para fazer feira, para fazer bairro, para fazer rua, fazer porta a porta mesmo e trazer para que ele possa entender a importância dele participar desse momento. A gente preza por isso aqui, tá? Mas tem uma caixa azul que está ali dentro, que a gente traz o backup. Se isso aqui não funcionar, a gente não sai do município sem informação. A gente tem lista de presença impressa e a gente tem folhas para tomar nota do que é que funciona no município. A sua fala ela é muito assertiva, tá? É importante que você, como ponto focal e como secretário, esteja muito ciente disso, tenha isso muito claro na sua cabeça. Só solicita para a gente envie essas artes tranquilamente, tá? Assim como se você precisar dessa apresentação, a gente também encaminha tranquilamente para vocês fazerem capacitação aqui no município, para que as pessoas saibam o que é um PMSB e não simplesmente coloquem, toma aqui um panfleto, por ser mais um panfleto e acabar indo para o lixo, tá entendendo? É super importante. Então, isso retoma uma fala minha. Você entende que o processo de mobilização, sensibilização, chamamento da população não vai acontecer lá em julho. Que ele precisa já começar a acontecer em maio e em junho, que é para quando a gente fechar a data com vocês, você já tem uma população ciente do que está sendo feito no município. Melhor, assim, pessoas que andam mais na cidade, inclusive mais do que eu, a gente tem aqui Val Bidena, que é vereador, e Jorge também é vereador. Vocês concordam que essa forma ela é mais eficiente do que um simples carro de som passando na rua, um comercial na rádio? Temos que mobilizar a mídia, até porque a gente vê muita falta de conscientização por parte da população. A gente vê aí exemplo, já que a gente falou de saneamento hoje, a exemplo de quando dá enchente,
os lixos em top, tanto os esgotos como as bueiras que temos, os acessos que as águas passam. Então, tanto falta de conscientização, conhecimento, isso é muito importante. Então, a população questiona muito na hora que está sendo prejudicada, mas tem que se interessar em participar também para mostrar e ouvir a importância que é o projeto, a elaboração, você se participar e trazer as demandas para que você, futuro, não venha sofrer tanto com os danos, né, causados. Eu acredito que seja mais conscientização, mais divulgação para trazer o povo para que a gente conscientize a população e seja participativo. Vou passar aqui para o meu amigo e colega José. Boa tarde. É uma contribuição que poderia ser bem relevante na questão dos levantamentos. Eu acho que em parceria com o Cadastro Único, Lucivaldo, você pode solicitar, porque quando a gente, como eu trabalhei muito tempo no Cadastro Único, lá tem umas informações que é coletada todo ano e renovada na atualização a respeito se a família tem banheiro, se tem água. Então, assim, você pode solicitar um levantamento e eles vão lhe dar esse levantamento com endereço, em ruas, que tem e que não tem saneamento, água. Tudo isso tem lá no Cadastro Único. São várias informações que você pode fazer políticas públicas baseadas naquelas informações do Cadastro Único. Então, isso é muito bom. Se você fazer a solicitação, eles lhe fornecem. Seria muito bom. E nós vamos solicitar, tá? Fique tranquilo. Entre maio e junho vai estar chegando para você a liberação do produto C, para você preencher uma série de informações nos 4 eixos, mais a parte socioeconômica, tá? Pessoal, muito obrigada pelas contribuições, tá? Esse é o momento do painel cidadão. Vocês abrem o celular, escaneiam aqui, por favor, esse QR Code, e vocês vão fazer 2 coisinhas ao mesmo tempo. Responder a lista de presença, nome, telefone, envia. Na segunda parte, vocês têm um cardápio, que é um menu com várias opções sobre o que é que vocês acham que funcionam aqui no município para trazer a população para perto, para trazer a população para contribuir, tá? Tem carro de som, tem panfletagem, tem Instagram, tem blog, tem comunicação direta, tem WhatsApp. Vocês podem pegar mais de uma opção, tá? E se vocês tiverem uma opção que não está aí, vocês podem optar pelo outros e inserir a informação. Qualquer dúvida é só falar com a gente, se precisar de ajuda, tá? Apoio.
Conseguiu? Perfeito. Vai dar certo. Pessoal, Hortência, não é isso? A Hortência estava perguntando quando é que a gente volta no município. Julho e setembro. Não tem mais uma segunda rodada de capacitação. Mas o que a gente vai fazer? Disponibiliza a apresentação. Se vocês não tiverem acesso ainda ao TR, que é o termo de referência, pode solicitar, que a gente também envia, tá? Termo de referência é um documento de suas 200 e poucas páginas. Não assusta. E ele tem o conteúdo mínimo que o PMSB tem que ter em todos os seus eixos, mais a parte ambiental, mais a parte social, mais a parte econômica, territorial e afins. Tudo que tem lá. Ele serve de checklist para o Ministério das Cidades. Tem isso? Tem isso? Tem isso? Tem. Então, está minimamente aprovado, tá? A gente pode repassar para vocês. E fica aí o dever de casa, tá? A gente está longe, mas a gente está perto. Tem meu WhatsApp, tem o WhatsApp da mobilização. Então, em caso de necessidade, a gente se faz presente. Mas presencialmente mesmo, a previsão é que a gente só volte aqui entre julho e setembro. O município ele precisa andar sozinho nesse quesito de mobilização. A gente não vai deixar vocês soltos, jamais. Mas a gente vai estar sempre perguntando como é que tá. Manda foto, manda um feedback. Tá dando certo? Tá precisando de algum apoio? Porque a gente já entendeu que vocês vão ter um trabalhozinho aqui na frente, tá? Para chamar essa população. Mais alguma contribuição? Nós estamos nos encaminhando aqui para o final, tá? À tarde é um evento mais rápido. E como ponto final, antes de um registro dos presentes aqui, a gente tem uma pesquisa de satisfação com QR Code. Ela é bem simples, ela é anônima. 1, muito ruim. 5, muito bom. Ele serve de termômetro tanto para a equipe Plan Sanear como para o Ministério das Cidades. Se a nossa fala ela está sendo eficaz, ela está sendo efetiva, ela está sendo clara o suficiente e atingindo todos os públicos, tá? Se alguém precisar de ajuda, a gente tem um tablet aqui, tá? Tem um celular. Pessoal, mais alguma colocação, alguma pontuação? Nós estamos encerrando aqui. Muito obrigada pela presença, pela participação. Vamos só fazer um registro final lá atrás. Muito obrigada.